50 anos depois, capítulo 5, a pregação do Evangelho, parte A. Saudado pelo olhar ansioso e confiante de todos, Nestório começou a falar com a sua sinceridade comovida. Irmãos, sinto que a minha indigência espiritual não pode substituir o coração de Policarpo nesta tribuna, mas o fogo sagrado da fé precisa manter-se nas almas. Assumindo a responsabilidade da palavra desta noite, recordo a minha infância para vos dizer que vi João, o apóstolo do Senhor, que por longos anos iluminou a igreja de Éfeso. O grande evangelista, nos seus arroubos de fé, falava-nos do céu e de suas visões consoladoras. Seu coração estava permanentemente em contato com o do Mestre, de quem recebia a inspiração divina como derradeiro discípulo na terra. Santificando-se as suas lições e as suas palavras com o sopro sublimado das verdades celestes. Invoco estas reminiscências longínquas para recordar que o Senhor é a misericórdia infinita. Na minha pobreza material e moral, não tenho vivido senão pela bondade inesgotável e quero invocar a sua assistência caridosa para o meu coração nesse momento. Desde criança, tenho os olhos voltados para os sublimes ensinamentos do seu amor e parece-me também havê-lo visto no seu apostolado de luz pela nossa redenção na face escura da terra. Às vezes, como que impulsionado por um mecanismo de emoções maravilhosas, tenho a doce impressão de ainda o estar vendo junto ao Tiberíades, a ensinar a verdade e o amor, a humildade e a salvação. Figura-se-me frequentemente que aquelas águas claras e sagradas cantam-me no coração um hino de eterna esperança, e apesar dos véus espessos da minha cegueira, sinto que o contemplo em Nazaré, ou em Cafarnaum, em Cesareia ou Betsaida, arrebanhando as ovelhas desgarradas do seu aprisco. Sim, irmãos, o Mestre nunca nos abandonou no seu apostolado divino. Seu olhar percussiente vai buscar o pecador no mais recôndito socovão da iniquidade, e é pela sua ternura infinita que conseguimos caminhar indenes nos desfiladeiros do crime e do infortúnio. Por muito tempo, falou Nestório das suas lembranças mais gratas ao coração. Sua infância na Grécia, as descrições suaves de João Evangelista aos discípulos queridos, as pregações e exemplos do Senhor, suas visões nos planos celestiais, as reminiscências do presbítero Johannes, a quem o inesquecível apóstolo havia confiado os textos manuscritos do seu Evangelho, era tudo exposto à Assembleia pelo liberto, com as cores mais vivas e impressionantes. Ouvia-lhe o auditório a palavra, comovido como se os espíritos, transportados ao pretérito nas asas da imaginação, estivessem contemplando todos os acontecimentos relacionados com a narrativa. A própria Túlia Sevina, que não conhecia o cristianismo senão pela rama, mostrava-se profundamente sensibilizada. Quanto a Célia, acolhia-o alegremente, admirando-lhe a coragem e a fé em face da sua futurosa posição material junto de seu pai, e meditando ao mesmo tempo na circunstância de ele nunca haver revelado suas crenças, nem mesmo nas aulas que lhe ministrava, evidenciando assim o respeito que lhe mereciam as crenças alheias. Depois de relatadas as reminiscências de Éfeso, com os seus vultos mais eminentes, falou para comentar a leitura da noite. Para tanger o ponto evangélico desta noite, lembramos que Jesus não podia condenar os laços humanos e sacrossantos da família,
mas suas palavras, proferidas para a eternidade, abrangem e abrangerão todas as situações e todos os séculos vindouros, de modo a demonstrar que a fraternidade é o seu alvo e que todos nós, homens e grupos, coletividades e povos, somos membros de uma comunidade universal, fraternidade essa que um dia nos integrará a todos como irmãos bem-amados e para sempre. Seus ensinamentos referiam-se àqueles que, cumprindo a vontade soberana e justa do Pai, que está nos céus, marcham na vanguarda dos caminhos humanos em demanda do seu reino de amor, cheio de belezas imperecíveis. Os que sabem acatar neste mundo os desígnios de Deus, com humildade e tolerância, com resignação e com amor, chegarão mais depressa junto daquele que se nos revelou há 100 anos como caminho, verdade e vida. Esses espíritos amorosos e justos, que se iluminaram interiormente pela compreensão e aplicação dos ensinos em toda a vida, estarão mais perto do seu coração misericordioso, cujas pulsações sagradas repercutem em nosso próprio ser pela magnanimidade infinita que sentimos em torno de nossa alma, em todos os passos desta vida. Tais criaturas são desde já seus irmãos mais próximos pela iluminação evangélica no cumprimento das leis do amor e do perdão. Dentro, pois, dessas luzes prodigiosas da verdade, sentimos-nos compelidos a dilatar o conceito de família no plano universalista, alijando o criminoso egoísmo que, por vezes, nos toma de assalto o coração, criando os germes da discórdia e do sofrimento no próprio lar. Se um homem é a partícula divina da coletividade, o lar é a célula sagrada de todo o edifício da civilização. Um homem divorciado do bem e um lar envenenado pelos desvios do sentimento operam os desequilíbrios singulares que atormentam os povos. Jesus conhecia todas as nossas necessidades e ajuizou de nossa situação, não apenas em vista da época que passa, mas de todos os séculos do futuro. Acredito que o Evangelho não poderá ser integralmente compreendido em nossos tempos amargos de devassidão e decadência. Todavia, enquanto as forças mais poderosas do mundo se concentram neste império cheio de orgulho e impiedade, outras energias profundas trabalham o seu organismo atormentado, preparando o advento das civilizações do porvir. Até agora, as águias romanas dominam todas as regiões e todos os mares. Mas dia virá em que esses símbolos de ambição e tirania hão de rolar dos seus pedestais numa tempestade de cinzas e de sombras. Outros povos serão chamados a dirigir os movimentos do mundo. Mas, enquanto o espírito agressivo da guerra permanecer entre os homens, qual monstro de ruína e de sangue, é sinal de que as crianças não se realizaram interiormente para serem os irmãos do Mestre, puros e pacíficos. A Terra viverá as suas fases evolutivas de dor e de experiências dolorosas, até que a compreensão perfeita do Messias floresça em todo o mundo para as almas. Até agora, o cristianismo tem medrado com as lágrimas e o sangue de seus mártires. Mas os Espíritos do Senhor, cujas vozes ouvi na mocidade, nas sagradas reuniões da igreja de Éfeso, asseveravam aos discípulos de João
que não levará muito tempo, o proselitismo do Cristo será chamado a colaborar nas esferas políticas do mundo para dissipar a treva e a confusão da sua rede de enganos. Nessa época, meus irmãos, talvez que a doutrina do Mestre venha a sofrer um insulto daqueles que navegam no vasto oceano dos poderes terrestres, cheios de vaidade e despotismo. É possível que espíritos turbulentos e endurecidos tentem subverter os valores da nossa fé, desvirtuando-a com as exterioridades do politeísmo. Mas, ai dos que operarem semelhante atentado em face das verdades que nos orientam e consolam. Nos esforços da fé, jamais esqueçamos a exortação do Senhor. As mulheres de Jerusalém que pranteavam ao vê-lo avergado sob o madeiro infame. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: ditosas as estéreis, ditosos os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Por-se-ão todos os homens a dizer aos montes: cai sobre nós, e às colinas: cobri-nos, porque, se assim procedem com o lenho verde, que se fará então com o lenho seco? Ai de quantos abusarem em nome daquele que nos assiste do céu e conhece nossos mais recônditos pensamentos, pois mais tarde, conforme o prometeu, a luz do alto se derramará sobre toda a carne, e a voz dos céus será ouvida na terra, através dos mais doces ensinamentos e das mais elevadas profecias. Se falharem os homens, hão de vir até nós os exércitos de seus anjos, atestando a sua misericórdia. É que, meus irmãos, o reino de Jesus deve ser fundado sobre os corações, sobre as almas, e não poderá conciliar-se nunca neste mundo com qualquer expressão política de egoísmo humano ou de doutrinas de violência que estruturam os estados da terra. O reino do Senhor sofrerá por muito tempo a abominação do lugar santo, pela falsa interpretação dos homens. Mas chegará a época em que a humanidade, hoje decadente e corrompida, se sentirá a caminho de uma Jerusalém gloriosa e libertada. Guardemos na mente a convicção de que o reino de Jesus não está nos templos ou nos manuscritos materiais que o tempo se incumbirá de aniquilar em sua passagem incessante, e sim que os alicerces divinos têm de ser construídos no íntimo do homem, de modo que cada alma possa edificá-lo por si mesma, à custa de esforços e lágrimas, a caminho das moradas gloriosas do infinito, onde nos aguardarão, depois da jornada, as bênçãos do Cordeiro de Deus, que se imolou na cruz para nos redimir do infortúnio e do pecado. Depois de uma prece, Nestório terminava sob o olhar carinhoso e comovido de quantos lhe acompanharam a palavra fluente através das considerações de ordem evangélica. Alguns assistentes choravam, sensibilizados, casando as impressões do orador com as suas próprias. Nessas assembleias primitivas, quando o messianismo doutrinário estava saturado de ensinamentos puros e simples, o expositor da Boa Nova era obrigado a elucidar os pontos evangélicos em relação com a vida prática de alguém que estivesse em dúvida. Assim foi que, após a elocução, numerosos confrades se acercaram do prolator, solicitando-lhe a opinião fraterna e simples.
Meu amigo, perguntava um dos estudiosos presentes, como explicar a diferença sensível entre os evangelhos de Mateus e de João, ou entre as narrações de Lucas e as epístolas de Paulo? Não foram todos apóstolos do ensinamento cristão e inspirados do Espírito Santo? Sim, esclareceu o interpelado, mas convenhamos que a cada trabalhador concedeu Jesus uma tarefa. Se Lucas e Mateus nos mostraram o pastor de Israel encaminhando as ovelhas tresmalhadas ao aprisco da verdade e da vida, Paulo e João nos revelaram o Cristo divino, Filho do Deus vivo, na sua sublimada missão universalista a redimir o mundo. Nestório, obtemperava outro, pouco zeloso da paz interior pela meditação e pelo estudo. Que será de mim, vitimado pelas intrigas e calúnias dos vizinhos? Quero aprender e progredir na fé, mas a provocação da maledicência não mo permite. E acaso poderás ir a Jesus deixando-te encarcerar pelas opiniões do mundo? Explicava solícito o liberto de Elvídio. A ciência do bem viver não está somente em não nos incomodarmos com os pensamentos e atos de quem quer que seja, mas em deixar também que os outros se importem constantemente com a nossa própria vida. Mestre, exclamava ainda uma senhora de semblante idoso e triste, dirigindo-se ao ex-escravo, meus sofrimentos extravasam do cálice. Rogai por mim para que Jesus me atenda às rogativas. Irmã, respondia Nestório, algo veemente, esqueceste que Jesus recomendou jamais nos chamássemos mestre uns aos outros? Não sou senão servo humilde dos seus servos, indigno de sacudir o pó das sandálias do único e divino Mestre. Não vos entregueis a tristeza e lamentações, porque o problema da fé somente vós mesmas podereis dar a Jesus o testemunho do vosso amor e da vossa confiança. Ao demais, importa lembrar que a terra não é o paraíso. Atentos à recomendação do Messias de que, para atingir a ventura celestial, é preciso tomar com humildade a nossa cruz e segui-lo. Nesse instante, rompendo a multidão de crentes em redor, Nestório reconheceu Célia e Túlia, que se acercavam atenciosamente. O liberto saudou-as, tomando de surpresa, enquanto a jovem lhe dirigia palavras de júbilo e simpatia. Nestório, exclamou Célia radiante, por que nunca me falaste das tuas convicções, da tua fé? Filha, nada obstante o meu fervor cristão, não podia menosprezar os princípios da família que me concedeu a liberdade. Ambos estavam alegres e felizes, experimentando o contentamento da mútua comunhão na mesma fé, quando uma surpresa maior lhe abalou o espírito. Enquanto a maioria dos companheiros se punha a caminho de regresso à cidade, pois que a madrugada se avizinhava, destacou-se de todos os grupos um jovem forte e simpático, que se aproximou da tribuna com os olhos fulgurantes de ansiedade e alegria. Acercou-se de Nestório e de Célia, com os braços estendidos, ao mesmo tempo que o liberto e a jovem Patrícia exclamavam, com a mesma voz tocada de emoção e profundo júbilo: Ciro, Ciro! Meu pai, Célia! E o mancebo quase os reuniu no mesmo amplexo de amor e felicidade. Túlia Sevina contemplava a cena comovedora com o coração em sobressalto. Alba Lucínia já lhe falara do drama íntimo da filha e a mulher de Máximo custava conformar-se com a circunstância de haver conduzido a jovem àquele encontro de consequências imprevisíveis. A ausência de Policarpo,
que a inibia de solicitar a prece pela aventura doméstica da amiga. Segundo a sua fé, o fato de se haverem avistado com Nestório, quando preferiu o segredo de sua presença ali, e o encontro inesperado de Ciro eram acontecimentos que a contrariavam profundamente. Mas Célia, radiante, sem poder traduzir o seu júbilo, com o saber que Nestório era pai do seu noivo espiritual, apresentou-lhe o jovem que a Patrícia foi obrigada a saudar atenciosamente em virtude das circunstâncias. O ex-cativo abraçava o filho com os olhos úmidos de pranto, enviando a Jesus o seu íntimo reconhecimento e manifestando a sua real surpresa ao saber que o filho era também um liberto de Ovídio Lúcio, aumentando assim o seu reconhecimento pelos seus libertadores.